Você sabe quais são as 7 fases do Alzheimer? Você consegue identificar cada uma delas? Não? Então não se preocupe que eu vou te ajudar agora a entender essas fases e saber lidar com cada uma delas. Vem comigo. Fala, cuidador. Tudo bem com você? Eu sou o Lucas Cuidador, gestor da Comoditar, e estou aqui hoje para falar com você sobre as fases do Alzheimer. Normalmente na literatura mais acessível, na internet e alguns livros, a gente encontra falando sobre Alzheimer como estágio inicial, moderado e avançado. Mas a doença é muito mais complexa do que isso e fica difícil de você entender como agir em cada nível e também quando o idoso passa de um nível para o outro. A gente sabe que a doença é mais complicada do que isso. E é por isso que eu fui buscar uma escala mais ampla, que tenha mais informações, que facilite o entendimento em cada nível, para a gente também saber lidar com o idoso em cada nível. Então eu encontrei a escala de deterioração global, ou GDS da sigla em inglês. Mas a gente também pode chamar a escala de Heisberg. Escala de Heisberg. Essa escala divide os estágios da doença em 7. Escala de Heisberg, estágio 1, sem sintomas. Você fala, mas quem não tem sintomas está no primeiro estágio, não é isso. A gente tem que entender que a doença não é o esquecimento. A doença é degeneração do cérebro. O nosso cérebro vai adoecendo, vai diminuindo de tamanho, vai perdendo massa. E, por consequência, os primeiros sinais são esquecimento, mudança de humor, e isso vai piorando até que o cérebro não consiga mais funcionar por completo. Então, assim, a ausência de sintomas não quer dizer a ausência de doença. Para mim, esse é o estágio mais assustador, porque qualquer um pode estar nesse estágio, né? Sabendo que já tem casos de Alzheimer diagnosticado com 40 anos, 30 e poucos anos, então qualquer um pode estar nesse estágio e não saber. Acredita-se que a doença pode começar a desenvolver até 10 anos antes dos primeiros sintomas. Ainda não se pode dizer com toda certeza, mas existem alguns estudos aí tentando definir isso de forma mais segura. Então, se a gente conseguisse diagnosticar a doença nesse estágio, seria o ideal para começar o tratamento o quanto antes e atrasar a doença o quanto antes. Porque a gente não tem nenhum tratamento para paralisar a doença ou para curar essa doença. A gente tem tratamentos para atrasar a doença. Então, quanto antes a gente diagnosticar, por mais tempo a gente vai conseguir atrasar o avanço dessa doença. Mas, até o momento desse vídeo, ainda não tem como se confirmar nenhum diagnóstico nessa fase. Estágio 2. Sintomas leves. São pequenos lapsos de memória, dificuldade de tomar uns tipos de decisões simples que eram naturais no dia a dia do idoso, agora já começa a enfrentar algum tipo de dificuldade. Mas ainda não é possível de se detectar em exames neuropsicológicos. Então, nesse momento, não tem como se ter o diagnóstico conclusivo da doença, mas o ideal seria que já começasse um acompanhamento com o médico. Começar um acompanhamento médico nessa fase vai ajudar muito, caso essa doença realmente venha a ser diagnosticada no futuro, vai ajudar o médico a ter o melhor diagnóstico. Ele conhecendo a pessoa, sabendo como ela era e como ela está ficando, fica mais fácil de identificar essa doença, de diagnosticar. Mas ela ou ele não vai aceitar acompanhar porque eles não acreditam que tem um problema, que estão ficando esquecidos e que isso pode ter que ser tratado clinicamente falando. Então, você não precisa falar que é sobre esquecimento. Você pode falar que é consulta médica, acompanhamento médico anual, semestral, exame da memória de rotina. E antes de levar o idoso na consulta, você vai falar com o médico, avisar para ele da situação, para ele também saber levar bem a situação durante a consulta. Ele vai falar que a pessoa está ficando esquecida, ele vai fazer os exames ali, vai tendo uma noção melhor do quadro da pessoa, mas ele não vai falar para a pessoa diretamente que ela está ficando esquecida, que ela precisa de ajuda. Estágio 3, sintomas leves. Nesse momento já é possível detectar a doença em exames neuropsicológicos. O idoso, nesse momento, ainda pode trabalhar, pode se cuidar da casa, mas já é importante que alguém comece algum acompanhamento com o idoso, acompanhar se ele está tomando os medicamentos que ele tem que tomar, se ele está se alimentando bem, se a higiene pessoal está correndo tudo normal. Acompanhar o dia a dia de forma geral, ver se ele está se dando bem com as outras pessoas como ele já se dava, se está tendo muito conflito ou se está dentro da normalidade. Então isso é importante acompanhar, mas sem impactar muito na rotina do idoso. Estágio 4, demência leve. Nesse momento é importante que o idoso já esteja
diagnosticado, já esteja em tratamento. Nesse momento, o idoso ainda pode dirigir, mas é importante que esteja alguém do lado acompanhando para não acontecer dele esquecer onde está o carro, ou ter algum momento de desatenção, ou acabar esquecendo para onde está indo. Então, já precisa ter um pouco mais de influência do cuidador, mesmo que seja o cuidador familiar. Nesse momento, alguém já deve controlar o medicamento do idoso, o pagamento de contas, já deve assumir algumas responsabilidades, como acompanhar se o idoso está fazendo a higiene do jeito certo, não deixar o idoso manipular o fogão sozinho, outros equipamentos que possa trazer algum risco para a saúde do idoso ou de alguém perto dele. Nesse estágio, se você deixar o idoso manipular o fogão sozinho, pode começar a acontecer coisas inusitadas, como você encontrar 5 panelas de arroz cheias dentro da geladeira porque ele esqueceu que fez arroz e fez de novo, esqueceu, fez outra vez, e ter 5, 10 quilos de arroz prontos ali e já quase estragando. Ou até o idoso esquecer o fogo aceso ou o gás aberto, vir a provocar algum acidente mais grave. Então é importante evitar que aconteça esse tipo de coisa nesse estágio. Estágio 5, demência moderada. Nesse momento que a gente começa a ver a crueldade da doença. É importante, muito importante que o idoso já esteja diagnosticado antes dessa fase. Porque se só diagnosticou quando chegou nessa fase, é porque alguém deu uma mancada muito grande, né? Seja porque não acompanha o idoso no dia a dia para conseguir perceber que ele precisa de ajuda e de acompanhamento, ou porque está em negação. Não quer acreditar que tem essa doença, acha que é coisa da idade, que é normal, mas isso pode ter feito com que diminua consideravelmente o seu tempo junto com esse idoso. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito antes dessa fase, né? Já esteja em tratamento quando chegar nessa fase. Nesse momento você já não pode deixar o idoso dirigir. Nessa fase você como cuidador vai ter que ter um envolvimento mais ativo com a rotina do idoso. Provavelmente você vai ter que escolher as roupas para ele, acompanhar a higiene pessoal dele, até auxiliar na higiene pessoal, fazer o prato de comida. Mas ela ainda consegue ter mobilidade para fazer o prato de comida. Mas o problema é que vai perdendo a noção. Uma conhecida minha na minha família que tem Alzheimer, a gente estava deixando ela fazer o prato de comida dela e comia, colocava mais arroz do que outra coisa no prato, coisa de uma montanha de arroz mesmo, e acabava conseguindo comer tudo. Nessa fase você já não pode mais deixar o idoso dirigir, você já vai ter que assumir algumas responsabilidades a mais, como separar as roupas do idoso, auxiliar na higiene pessoal, fazer o prato de comida, porque ele já não consegue mais fazer essas coisas ou não consegue fazer com segurança ou de forma aceitável. O ideal seria antes, mas no máximo nessa fase alguém tem que se responsabilizar oficialmente pela vida financeira do idoso. O ideal é que já tenha feito procurações para poder cuidar das questões de saúde do idoso, as questões financeiras e tudo mais. O ideal seria antes, mas é no máximo até essa fase. Depois disso, você pode ter muito problema aí pela frente. Estágio 6, demência grave. Nesse momento, a dependência do idoso já é muito grande. Nesse estágio, alguém deve assumir integralmente a responsabilidade dos banhos do idoso, vestir as roupas, não deixar o idoso sozinho. O cuidador tem que ficar atento com as necessidades fisiológicas do idoso, aceitar uma frequência saudável, porque ele não vai se atentar para isso, então o idoso fica muito tempo sem diurese, sem evacuação, isso daí pode trazer outros problemas. Então tem que acompanhar essa parte, tem que conferir se está tudo bem com o idoso fisicamente, porque o idoso não vai saber se está com dor, aonde é a dor, a intensidade da dor, ele não vai saber, vai falar que não está bem, vai falar que está atordoado, alguma coisa assim, mas às vezes alguma dor ele não sabe explicar. Então o idoso nesse momento ele depende mais da capacidade do cuidador. Então o cuidador tem que ficar muito atento para conseguir identificar se tem dor, aonde está a dor, se é uma dor que vai tomar só um medicamento em casa ou se tem que levar para o hospital, porque o idoso já não responde mais por isso. O cuidador também vai ter que insistir para o idoso fazer alguma atividade física, alguma atividade mais para cognição, insistir para que ele não fique deitado o dia inteiro, ou que não fique só assistindo a televisão o dia inteiro, vai ter que interagir mais com o idoso. Estágio 7, demência grave a terminal. Esse é o momento mais triste da doença. É para o idoso que, se ainda anda com muita dificuldade, só com ajuda, né? Não tem a iniciativa de andar sozinho. O idoso ele já vai ter dificuldade para mastigar, para engolir. A gente vai ter que estimular ele nessa fase, né? Massagear a garganta para lembrar como que engole e outras coisas que a gente vai aprendendo aí durante essa fase. Então, assim como o idoso já não consegue mastigar e engolir corretamente, também já tem dificuldade para abrir os olhos, já tem dificuldade para participar de alguma conversa,
de prestar atenção em alguma coisa. Esse é um momento muito complicado, muito difícil. Nesse momento o idoso, por exemplo, já não sabe nem como é fazer força para evacuar, né, que é onde começam os problemas intestinais mais graves. Então acaba precisando de algum tipo de laxante para uso contínuo, massagens abdominais. Mesmo assim, ainda fica difícil para o idoso conseguir evacuar. E a doença vai evoluindo, até que já não, digamos assim, grosseiramente falando, até que o idoso já não saiba mais respirar corretamente e vai evoluindo até que, infelizmente, venha a óbito. É um momento muito triste, muito complicado, mas eu tentei ser o mais claro possível sobre esses estágios. Sei que esse é um assunto meio deprimente, mas precisava falar dessa parte também. Não seria certo eu omitir isso para ninguém. É a realidade dessa doença. Mas, para aliviar um pouco esse clima que eu deixei agora, eu quero chamar atenção para uma coisa. A gente falou de todos esses estágios da doença, e em nenhum momento a gente falou da fase da agressividade, do estágio da agressividade. Esse estágio não existe. O que existe é a confusão mental do idoso. Você pode ter do terceiro até o sexto estágio, vai ser comum ele ter confusão. Desde não saber onde está, quem é você e o que ele está fazendo ali. Também a dificuldade de aceitar uma negativa, de quando ele quer fazer alguma coisa e alguém não permite. Isso tudo gera um sentimento interno do idoso que o idoso não sabe lidar. E cada pessoa age de uma forma diferente. Então, se você colocar 10 pessoas diferentes na frente de um leão, cada uma provavelmente vai ter uma reação diferente. Um vai correr, o outro vai paralisar, vai ter um doido que vai achar que é o Hércules e vai querer enfrentar o leão, mas todos, na verdade, vão estar com medo. O que eu quero dizer é, nesse momento de confusão, de não saber lidar com esse sentimento, alguns ficam agressivos, outros ficam mais calmos. Mais calmos não, outros ficam mais apáticos e outros ficam paralisados diante do medo, da situação de não saber lidar. Então, cada um age de uma forma diferente. Mas porque eu falo que, mas mesmo assim tem a fase da agressividade? Não. O que eu quero dizer é que você tem que entender o porquê que ele está agressivo, você tirar isso da equação. Mas como vai fazer isso? Fica falando de quer ir para casa, fica falando que quer a esposa, que quer a mãe, que quer a filha. Não, mesmo que a pessoa esteja ali, ele não reconhece. Então, nesse momento, o que é o ideal? Colocar bastante foto antiga na casa, para ele reconhecer as pessoas das fotos e sentir que ali é um lugar seguro. Colocar alguma música que goste, mas que não seja muito agitada, que a música também ajuda bastante a manter a calma. Quando o idoso quiser fazer alguma coisa que ele não puder, não fala que não possa, contorne a situação. E se não for uma coisa que tenha como contornar, não dê só um não seco, explique o porquê, nem que tenha que inventar uma história para poder acalmar ele, mas contorne, não seja uma barreira, seja uma ponte da situação que o idoso está para a situação que você quer levar ele. Então, assim, seja criativo para que qualquer situação que possa causar confusão seja amenizada. Então, quanto menos impacto o idoso tiver no que ele quer, no que ele acha que pode fazer, menos confuso ele vai se sentir e menos agressivo ele vai ser com você. Então, assim, eu quero dizer que a agressividade, infelizmente, é mais culpa das outras pessoas do que dele, porque ele não sabe lidar com a situação. Então, quem tem que lidar com isso é quem tem capacidade para isso. Então, tem muita gente que já, por medo da briga, já vai tenso falar com o idoso sente essa tensão, ele não sabe o que está dizendo, também não vai saber lidar com isso. Então, já vai ser reativo com você. Então, tente ir relaxado quando tiver que fazer uma tarefa desagradável, tente não ir já com uma barreira, porque o idoso sente essa barreira e ele reage a isso. Então é isso que eu tinha para falar sobre agressividade. E esse é o conteúdo do vídeo. Espero que tenha gostado, que tenha sido claro, que tenha te ajudado. Se você achou esse conteúdo interessante, comenta aqui embaixo. Se você conseguir identificar qual estágio do idoso que você cuida está, também comenta aqui para que eu possa saber mais ou menos como está a audiência, poder focar aí se o pessoal está em estágio mais avançado, se está em mais inicial, eu posso fazer conteúdos mais específicos para isso. Comenta aí, vai ajudar bastante e também vai me incentivar a continuar fazendo esse trabalho. Se você gostou do conteúdo, só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e lembre-se, vamos cuidar juntos.